Vou conversar hoje com Arthur Gomes, né, o grande poeta Arthur Gomes, ele que é ator também, produtor cultural, tem 17 livros já publicados e é professor de teatro e videomaker. Bem-vindo, Arthur. Boa noite, Ana. Um prazer imenso bater esse papo contigo. Prazer é meu. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, fala pra gente um pouquinho aí da sua trajetória, como escritor, como poeta. Conta pra gente um pouquinho mais sobre você. Bom, eu comecei a escrever a sério em 1973. A partir do momento que eu lancei o meu primeiro livro de poesia, Um Instante no Meu Cérebro, que foi todo composto na Linotipo, na oficina de tipografia da antiga Escola Técnica Federal de Campos, onde eu trabalhava como linotipista. Hoje, essa Escola Técnica Federal se transformou em Instituto Federal Fluminense. E a partir daí, a partir de 1973, a poesia passou a fazer parte da minha vida, talvez como um vício, um veneno que pega nossas veias de jeito e não tem como largá-la. Certo? Depois de Um Instante no Meu Cérebro, eu lancei em 1975 Mutações e Prejuízo, em 1977, Além da Mesa Posta, em 1980, O Boi Pintadinho, que virou um espetáculo de teatro de rua. E a partir daí, o teatro também passou a fazer parte da minha vida, da minha história, de toda a minha trajetória. Depois de algum tempo como linotipista nessa Escola Técnica Federal, em 1986 eu passei a ser professor de teatro, porque mesmo trabalhando na tipografia, eu já dirigia oficinas com alunos da escola, de uma forma, até então, meio que subversiva, meio que toda contrária aos preceitos da educação em uma escola técnica federal naquele momento. Porque até aquele momento, falar a palavra arte dentro dessa escola era um ato subversivo. Mas, como eu falei, a poesia é um vício, é um veneno na veia, não tive como largar. E me tornei professor de teatro dentro da Escola Técnica, depois Cefet, depois IFE, até 2012. Desculpa, eu tinha deixado o meu microfone desligado. Eu, inclusive, ia te perguntar, interessante você falar sobre isso, que eu ia te perguntar, fazer uma pergunta justamente mais ou menos assim, o que faz com que um escritor, né, porque a gente parte do princípio que essa pessoa é escritora, ela escreve meio que de tudo um pouco, mas o que faz, então, essa pessoa escolher pela poesia, né, que é um gênero tão pouco vendável, um gênero tão pouco popular, né, tão pouco aceito aí pelo mercado, a gente está falando aí, mercado mesmo de venda, enfim. O que faz, o que te fez, Arthur, você escolher pela poesia ao invés de romance ou qualquer outro gênero aí que é mais aceito? Bom, eu acredito que seja a própria rebeldia. E eu acho que a gente não escolhe ser poeta. A poesia nos escolhe. Ela é que nos forma, ela é que nos indica os caminhos e a forma como a gente vai seguir no mundo, desbravando caminhos, enfrentando, resistindo, e não tem outra forma. Hoje eu escrevo também em prosa. Meus últimos livros, inclusive, tem alguns mini contos, além da poesia em versos, tem a poesia em prosa também. Mas eu sou formado por uma tradição da poesia oral. Eu venho da poesia oral. Apesar de ter começado a escrever lá nos anos 60, dentro da chamada geração mimeógrafo,
não é? Toda a minha formação primeira, a minha formação matriz, é a poesia oral, nas rodas de jongo, nas rodas de capoeira, né? E talvez essa formação, essa convivência, esse contato lá na infância, na juventude, com essas manifestações, tenha me trazido a poesia como como matriz de tudo que eu faço hoje. Hoje eu mexo com linguagem teatral, escrevo letras para música, tenho muitas músicas gravadas com letras minhas, com diversos parceiros, não é? Em 2002 eu lancei um CD com o título Fulinaíma, Sax, Blues, Poesia, que é uma mistura, blues, rock and roll e poesia falada. Então, eu acho que eu não escolhi a poesia, ela que me escolheu, né? Mas a partir daí eu fui experimentando todas essas outras linguagens, até chegar ao audiovisual, que hoje é a plataforma que eu uso para divulgar a poesia que eu escrevo e muitas vezes divulgar, interpretar até outros poetas também que eu gosto de fazer, né? Tenho trabalhos com a poesia do Torquato Neto, com a poesia do Paulo Leminski, do Ferreira Goulart, do Drummond, do Ademir Assunção. Então, a poesia, eu não procuro muito. Quando a poesia chega e em uma primeira leitura ou segunda, talvez eu já memorize, eu coloco aquilo para fora na fala. Você tem, inclusive, eu tenho visto muitos vídeos, né? Você faz muito isso em vídeo. Como você falou, você mais da poesia oral. Então, é daí que vem essa ideia de todos esses vídeos que você posta nas redes, que a gente acompanha e a gente gosta tanto de ver. Levou um tempo para eu chegar a essa plataforma. A partir de 2007, quando essa nova tecnologia, essas ferramentas se tornaram mais acessíveis, as câmeras fotográficas que, além de fotografar, filmam também, o celular. A partir desse momento, aí eu não perdi tempo, comecei a utilizar essa plataforma para divulgar a poesia. Não tenho outra intenção, outro objetivo que não seja esse, trabalhar o audiovisual com poesia. De maneira que você entende, você que trabalha tanto com poesia, de tantas formas, de todos esses meios que você utiliza, né, tanto a escrita como o vídeo, enfim, todas as formas que você utiliza, qual você acha que alcança o público de uma maneira mais direta, que convence pessoas, muitas vezes, que não gostam de poesia, a aprenderem a gostar, enfim? Olha, eu tenho quase que certeza, quase que a convicção que a poesia falada chega mais ao íntimo das pessoas. Eu falo isso pela visão que eu tenho dos vídeos que produzo e a quantidade de visualizações que eles alcançam. Nem sempre uma poesia postada no verbal ou mesmo na imagem, ela tem alcançado o tamanho de visualizações que o vídeo alcança. Porque acredito que a poesia falada, ela pegue a pessoa, o ouvinte, não apenas pela visão, mas também pela audição. Ela vai mais no íntimo, ela toca mais as pessoas, também pela interpretação que a gente consegue dar às palavras, aos versos. Ela toca em outro sentido. Ela não vai apenas, não chega apenas ao leitor pelo silêncio, pela palavra escrita. A força da palavra oral, acredito, seja muito mais pulsante, muito mais pungente nos ouvidos dos ouvintes. Então, vou fazer uma pergunta que lúdica, né, com uma daquelas que você me fez naquela entrevista escrita que a gente fez. Se a poesia fosse um remédio, você indicaria para que tipo de doença, para que tipo de problema?
Eu indicaria para a ignorância, que é a grande doença, não apenas do momento, mas eu acredito que é a grande doença do brasileiro, chama-se ignorância. E hoje nós vivemos um momento em que a ignorância tomou conta dos 7 cantos do país. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse seu livro, né? O último que você está lançando agora, você acabou de lançar. Fala um pouquinho para a gente dele, de que trata, se tem um gênero, um estilo, ou é um apanhado aí todo do seu trabalho? O Poeta Enquanto Coisa? Esse. O Poeta Enquanto Coisa foi lançado recentemente pela editora Penalux, que em 2018 editou Meus Juras Secretas. É um livro onde eu coloco o poeta enquanto, ou não apenas o poeta, mas a poesia enquanto essa coisa inútil, essa coisa que não tem validade no mercado econômico, no mercado social, vamos assim dizer. Poesia é o último artigo de uma feira, de um supermercado, de uma loja. Qual o valor da poesia para a massa, para a população maciça de um país? Praticamente nenhum. A poesia só serve realmente para os poetas, enquanto eles existirem, enquanto vivos. Né? Para o povo, de uma forma geral, a poesia não é nada, não serve para nada. Eles estão andando e se esquecendo que existe poesia, porque eles não sabem o que pode significar poesia em suas vidas. Então, o Poeta Enquanto Coisa é um pouco disso, falado, escrito de uma forma em que o questionamento está todo em poesia. O questionamento sobre essas questões, ele está todo refletido em poesia. Quer dizer, o que é o poeta enquanto coisa em um país como o nosso? Nada. Muito bom. E então, assim, na sua visão, o que você diria que muda na vida de uma pessoa? Digamos, uma pessoa que nunca leu poesia, que nunca se interessou por poesia, em qualquer uma das suas formas, de repente ela começar a introduzir a poesia em sua vida, seja pela música, seja pela poesia escrita, seja, enfim, nas suas N manifestações, né? O que você acredita que isso melhoraria na qualidade de vida da pessoa, na maneira da pessoa sentir a vida? Você acredita que a poesia faz mesmo uma diferença grande ou como você disse, ela só serve mesmo para o poeta? Olha, na verdade, primeiramente, ela vai ter um impacto, porque ela vai estar conhecendo um mundo, um universo que até então ela não conhecia. Esse impacto pode levá-la a mudar de vida, a mudar os rumos, os caminhos que ela tem seguido, atravessado até o momento. Ou não. Né? Nós não podemos afirmar que o que vai acontecer com uma pessoa que nunca leu um poema, nunca teve convivência com a poesia, seja através da música, seja através da arte, de uma forma geral, através da poética. Qual o resultado que vai ter pós esse impacto? Muitas pessoas mudam. Eu tenho, por exemplo, como testemunho, dentro de uma escola técnica, nos anos 80, que eu dirigia oficinas de teatro, a revelia da direção. O ensino era técnico, completamente tecnológico. As matérias de humanas não existiam. E alunos que passaram pela oficina de teatro, hoje são professores de letras, hoje são professores de teatro, hoje são doutores em literatura. Né? Então, essas pessoas se transformaram, né, com o contato com a arte, o teatro, a poesia, porque eu sempre fiz teatro com poesia. O meu trabalho com teatro, ele se dá com poesia, porque, como eu falei anteriormente, a poesia é a matriz, é a primeira linguagem que utilizo para me expressar.
Não é? Essas pessoas, talvez, elas já buscassem isso. Elas não estavam satisfeitas com aquele ensino tecnológico, porque talvez não fosse aquilo que elas procuravam para as suas vidas. Não era aquele tipo de coisa. Não é? Hoje eu tenho um livro sendo prefaciado por um ex-aluno de teatro que é doutorando na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele foi meu aluno de teatro lá nos anos 80, dentro da escola técnica. Agora, eu não posso afirmar que toda pessoa que vai ler poesia vai mudar o seu destino, a sua vida. A minha mudou, tenho certeza absoluta, porque ela mudou quando, aos 13, 14 anos, dentro da própria escola técnica, dentro da tipografia, eu li Casimiro de Abreu, li Gonçalves Dias, li Olavo Bilac, né? E dentro daquela oficina, um dia eu falei, é isso que eu quero ser na vida. E nem sabia que o futuro me testemunharia que isso iria acontecer na minha vida. Era uma criança deslumbrada ali dentro de uma oficina de tipografia. Com certeza, também, se a pessoa não experimentar, não tem como saber, né? As pessoas precisam conhecer para saber se isso vai ter alguma influência na vida dela ou não. Exatamente. Você acabou de ganhar um prêmio, né? Um prêmio da USP, vendo aqui também. Qual foi a sensação aí de ter seu trabalho reconhecido por esse prêmio tão importante? Fala para a gente um pouquinho. Bom, esse prêmio, além da premiação em si, ele para mim tem um significado muito forte, muito impactante, porque o nome que foi dado ao prêmio chama-se Oswald de Andrade. E desde lá nos anos 80, em 1983, quando eu criei o projeto Mostra Visual de Poesia Brasileira, com o objetivo de pesquisar a poesia contemporânea brasileira em todas as linguagens, do modernismo à poesia visual, passando pela poesia concreta, pela poesia postal, pela poesia visual, e todas as linguagens e as plataformas que eram utilizadas na década de 80 para se divulgar poesia. A partir desse momento, eu comecei a pesquisar os poetas brasileiros, não basicamente os que me interessavam, porque naquele momento eu não tinha um leque imenso de conhecimento da poesia brasileira. Eu comecei a pesquisar. E desde esse momento, os poemas curtos do Oswald de Andrade passaram a fazer parte dessa mostra visual de poesia brasileira, que o objetivo dela era criar exposições onde, no mesmo espaço físico, a gente mostrasse todas as possibilidades das poéticas, as linguagens. E, a partir desse momento, eu comecei a me interessar por pesquisar o Oswald de Andrade, pesquisar o Torquato Neto, pesquisar o Paulo Leminski, que eu cheguei a conhecê-lo em vida, na primeira mostra visual de poesia brasileira, na primeira exposição, o livro branco do Paulo Leminski, que é o primeiro livro publicado por ele em vida, estava na exposição que me foi remetido pelo próprio. Além desse livro, que eu tenho isso na memória como grande fato daquele ano, daquela primeira mostra, o livro também, Navalha na Liga, da Alice Ruiz, estava nessa exposição. Então, isso para mim é um marco. A partir do momento que eu comecei a estudar o Oswald de Andrade, em 1988, eu fui convidado pela Unesp para falar sobre o teatro dele em um evento em São José do Rio Preto, da Unesp de São José do Rio Preto. Eu falei sobre A Morta, que é um texto dele, um monólogo, um texto solo, e O Homem e o Cavalo. E a partir dali, quanto mais eu lia o Oswald de Andrade, quanto mais eu pesquisava, eu comecei a encontrar afinidades com o que eu fazia, com o meu temperamento. A minha própria vida pessoal começou a se confundir
com aquilo que ele fazia, até o momento que eu chego à leitura do Serafim Ponte Grande. Aí foi um choque. Por quê? O personagem Serafim Ponte Grande, além de toda a irreverência dele, ele era um tipógrafo de uma repartição pública. Então, eu me encontrei ali. Não tinha como fazer uma correlação. Eu ainda era funcionário de uma tipografia de uma repartição pública. Né? E encontro aquele personagem vivendo essa situação e toda a rebeldia, toda a irreverência dele tinha muito a ver com a minha irreverência, a minha rebeldia. Bom, e aí, a partir daí, eu fui mergulhando ainda mais na obra do outro, até em 1995 escrever o projeto Retalhos Imortais do Serafim. Oswaldo de Andrade nada sabia de mim, que foi executado pelo SESC São Paulo em 1995. Mas, para escrever esse projeto, eu fiz 2 anos de pesquisa na Unicamp, né, para chegar aonde ele chegou, com as atividades, as ações escritas no projeto para ser executado. Bom, e o livro Pátria Armada em sua primeira edição, é uma coletânea de poesias selecionadas por mim dos anos 80, quando eu comecei a mudar um pouco o meu foco de linguagem e a minha forma de dizer poesia, a minha forma de escrever poesia. E ela tem, né, nessa mudança, que eu acredito tenha começado em 1980, com o Boi Pintadinho, apesar do Boi Pintadinho ser uma linguagem toda de cordel, uma linguagem oral, que é para ser lida e falada ao mesmo tempo, pela força do que é colocado no livro, que o livro é uma ode, de uma certa forma, irreverente ao que aconteceu na ditadura até aquele momento, na ditadura militar ao golpe de 64 até aquele momento. E eu levei isso para a rua, em forma de teatro de rua. Bom, e aí, em 2019, esse livro, Pátria Armada, é publicado pela editora Desconcerto, com essa poesia dos anos 80. Né? E a surpresa com essa premiação pela OBE, porque é uma coisa inesperada. A gente não se inscreve para essa premiação. Os olhares das pessoas que dirigem a OBE no Rio procuram livros para ler, procuram livros para serem indicados, para receber essa premiação que todo ano é dada pela sua diretoria. Então, para mim, foi um impacto muito grande, inesperado, eu não esperava, apesar do livro ter sido lançado também no Rio de Janeiro, em um evento que eu produzi em um espaço chamado Taberna de Laura, em Copacabana, mas eu não sabia, não tinha conhecimento das pessoas que tinham lido esse livro. Né? E, de repente, me aparece esse prêmio. Então, foi uma emoção muito grande, inesperada, mas de um valor imenso, e, por conta disso, a gente está pensando, com o editor da Desconcerto, uma segunda edição revisada e ampliada para 2021. Muito bacana, muito legal mesmo. E como que as pessoas fazem para poder adquirir esse livro, ou os outros, enfim, para conhecer a sua obra como um todo? Quais são os seus contatos, onde que a pessoa deve te procurar, enfim? Bom, para a compra, as pessoas podem ir, Juras Secretas e o Poeta Enquanto Coisa, no site da Penalux, editora Penalux. E o Pátria Armada no site da editora Desconcertos. Eu posso depois passar os links para você e para as pessoas. Não é? Mas porque, pessoalmente... Passa que aí eu coloco, eu vou publicar. Isso, eu passo os links. Porque, pessoalmente, não há venda hoje com
com essa pandemia, infelizmente, as vendas acontecem todas virtuais. E a forma da compra é através do site das editoras. Você tem perfil também no Facebook, no YouTube, né? Sim, Facebook, Zap, Instagram, essas plataformas eu costumo usar todas diariamente, que é uma forma de estar mostrando o que a gente faz. Muitas pessoas acham isso não o ideal, mas eu não tenho o que reclamar. Acredito que a partir da existência dessas plataformas, essas vias, né, tecnológicas, eu consegui expandir e ser conhecido muito mais do que antes. Com certeza. Alguém me disse uma vez assim que o que perde, faz o escritor de qualquer gênero perder um pouco, no caso os leitores, perderem um pouco do interesse, por ver estar em contato constante com o autor, conhecer ele mais na intimidade através do convívio diário nas redes sociais, e que isso, por alguma razão, faz com que perca um pouco da magia que existia antigamente, né? Do leitor ficar imaginando como seria o autor. Você acha que isso acontece ou não? Ou acha que de uma certa forma poderia acontecer, sim. Mas eu também não sei se vivermos escondidos, isso vai revelar algum encanto, vai despertar algum encanto nas pessoas. Não acredito. Eu tenho amigos no Face ou no Zap, e quando eu desapareço um pouco, eles sentem saudade. Então, isso é ótimo. Eu acho isso maravilhoso. Né? Sentem saudade da poesia, sentem saudade da presença. Né? Não, isso não se dá de uma forma quantitativa, mas, como o Nelson Rodrigues dizia, que toda unanimidade é burra, a gente vai convivendo com o que fazemos e com o que as pessoas vão admirando e gostando. Eu não tenho o que reclamar. Jamais deixarei de utilizar essas plataformas, essas redes sociais, se assim pudermos chamar, para mostrar o que faço, ou para provocar até as pessoas. E, de uma certa forma, é um espaço onde temos também para questionar o que está acontecendo, para questionar tudo que é de questão sociais, questões políticas, que não nos interessa. Não é só mostrar o belo, o que é bom, o que é digestivo, mas mostrar também, colocar também a nossa insatisfação, os nossos questionamentos em cima de uma realidade que não nos interessa, não nos agrada. Então, eu acho que as redes sociais têm esse papel também. Também, eu concordo. Eu acho que não tem nada a ver. Acho que quanto mais a gente puder usar as redes sociais, a tecnologia, para divulgar literatura, cultura, arte de forma geral, a gente tem que fazer sim. E quanto mais a gente puder usar a arte para falar do que precisa ser dito, né, em termos de política, em termos da sociedade, a gente tem que fazer sim. Concordo com você. Bem, Arthur, eu vou terminando aqui o nosso bate-papo. Foi muito legal conversar com você, tá? Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí para falar mais sobre o tema. E é isso aí, a gente está à disposição aí sempre que você precisar. Ok, Ana, muito grato pela entrevista, esse momento, esse bate-papo. Sucesso para você no seu trabalho, na revista Curitibana. Um grande beijo e uma boa noite. Para você também. Tchau, tchau.